Bom dia a todo o povo de Deus e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje, através desse vídeo, venho para vocês falar uma das palavras de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 1, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus. Vai chover. Abra as portas do céu. Amém? Todos encontraram? Vamos aqui então. O que diz aqui no título? A terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Vamos aqui no versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciões, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também no dia de vossos pais? Isso foi uma pergunta. No 3. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que Deus está dizendo aqui, nessa palavra? Deus está dizendo que é para cada um de nós ouvir a palavra de Deus, ponharmos em prática o que está na palavra de Deus. E o que acontece? Às vezes, muitos dos pais hoje em dia não estão instruindo os filhos de acordo com a palavra de Deus. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes aquela pessoa ela cresce sem o conhecimento da verdade, sem conhecer o amor de Deus nas nossas vidas. Então, o que está falando aqui, fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então o que está dizendo aqui? Está falando que os pais devem pregar aos filhos a palavra de Deus, o amor de Deus. Porque muitas vezes, por falta da palavra de Deus estar sendo pregada nos lares, muitas famílias estão sendo destruídas. É os filhos indo para o caminho errado, é os filhos indo para o vício, indo para coisas que não agradam a Deus, se prostituindo. Mas é isso que Deus está falando: pregai a minha palavra a seus filhos, para que seus filhos possam pregar a seus netos, e os seus netos aos filhos dele. Então vamos pregar a palavra de Deus para cada um dos filhos, porque é a nossa futura geração, é o futuro da nossa nação. Então como é que o nosso mundo vai ser fiel a Deus, servir a Deus com temor, se eles não estão nem sabendo do amor de Deus? Vamos continuar aqui no versículo 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, híbrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinhos por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. O que está dizendo aqui? Está dizendo que aí fora, muitas pessoas estão agindo como leões, estão perseguindo os filhos de Deus. Hoje, se você sair com um tipo de roupa assim na rua, as pessoas te olham com estranheza, elas não te olham como algo normal, porque as pessoas hoje em dia não estão acostumadas a ver as pessoas assim. Às vezes pensa que a pessoa pensa um monte de coisa negativa sobre a pessoa. Mas o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que tem muitas pessoas aí fora
que são como leões, não quer ver a sua felicidade, não quer ver a sua vitória. Muitas pessoas estão aí fora desse jeito, mas muitas vezes não são culpa deles. Às vezes são culpa dos pais, que quando era pequeno não ensinou de acordo do jeito que devia ensinar. E às vezes, muito de hoje em dia, está aí fora sofrendo, está nos vícios, está nas drogas. Às vezes a pessoa quer se libertar, mas não consegue mais, porque a pessoa não teve instruções de que aquilo ali não ia ter saída. Mas aquelas pessoas ainda têm uma saída, mas elas têm que se entregar a vida delas para Jesus. Se alguma pessoa que está passando por isso está me ouvindo, entregue a sua vida a Jesus, entregue seu coração a Ele. Entregue sua vida 100% a Jesus, seu coração. Deixa Ele trabalhar em sua vida. Aqui ó, vamos continuar aqui então. No 7, versículo 7. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cintida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. O que está acontecendo muito hoje em dia? Muitos falsos profetas estão reinando entre nós. Quantas pessoas que dizem ser homens de Deus, dizem que quer servir a Deus até o fim, mas aquela pessoa não está interessada no povo, não está interessado em falar as coisas de Deus para o povo. Muitas vezes não está fazendo por amor à obra, mas sim está fazendo por amor próprio, pensando no que vai se auto-beneficiar. Não deve ser assim. Temos que fazer as coisas de Deus com amor. Temos que dar todo o nosso coração, temos que dar a nossa vida pelas ovelhas de Deus. Então, às vezes, o que está acontecendo aí fora? Por causa de muitos falsos profetas, a nação está se enfraquecendo. As pessoas não estão conseguindo mais sentir a presença de Deus na vida delas. Então o que acontece? Aqui ó, vamos continuar. No 10, versículo 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cinge vós e lamentai vós, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta dos manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. É isso que está acontecendo. Deus está dizendo que aí fora tem muitos falsos profetas. Só que Deus está dizendo que isso tudo vai acabar, porque não existe mentira que não seja revelada. Às vezes a mentira pode rodar o mundo todo, mas uma hora ela vai ser descoberta. Entende? Vamos continuar aqui ó. Cadê? Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamei ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Deus Todo-Poderoso. O que Deus está falando aqui? Deus está falando que a volta dele está próxima.
E muitos ainda consistem nos mesmos erros. Entende? Como eu estava falando ali anteriormente, que às vezes os pais não têm instruído os filhos do jeito que devia. Mas o que acontece? Às vezes essas pessoas que não foram instruídas, elas vão para a casa do Senhor buscar uma resposta para a vida dela. Mas o que acontece? Quando ela chega, a pessoa que está ali não foi escolhida por Deus. A pessoa não está fazendo por amor às ovelhas. A pessoa quer dizer as coisas que agradam ao povo. Mas não pode ser assim. A verdade, ela dói, mas ela liberta. Então temos que dizer a verdade enquanto há tempo, porque Jesus está voltando, e se não se arrependermos de nossos pecados, não terá mais jeito depois que voltar. Porque é nessa hora que muitos chorarão e cairão em lágrimas, e muitos rangirão os dentes, porque teve tempo para se arrepender dos atos, dos pecados, e não se arrependeu. E é nessa hora que muitos vão querer correr atrás, clamando a Deus, clamando a Jesus, falando: eis-me aqui. Mas Jesus vai dizer: eu não te conheço, servo mau. É triste dizer isso, mas é a verdade. Deixa eu continuar aqui. Vamos lá, aqui no versículo 16. Diz assim, ó: porventura o mantimento não está cortado diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus. A semente apodreceu debaixo dos seus torões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos não de ovelhas são destruídos. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, no meu entendimento dessa palavra, é como se esse rebanho fosse cada um de nós. Nós estamos ficando fracos, e muitos estão ficando fracos. Porque o que acontece? Às vezes, muitos estão buscando a palavra de Deus, mas o que é que acontece? Muitos, por conta desse coronavírus, estão trancados dentro de casa, estão aprisionados, é como se estivessem aprisionados. E muitos às vezes estão se enfraquecendo na fé, porque às vezes ficar em casa e ouvir a palavra de Deus não é como ir na casa de Deus e na igreja. E às vezes muitas dessas coisas estão acontecendo porque as pessoas estão começando a deixar de confiar em Deus, porque deixou o medo tomar conta do coração, achando que vai perecer nesses momentos. Muitas pessoas uma hora dessa não estão mais confiando. Muitas pessoas acham que essas pragas vão se pegar, mas Deus diz assim, que todos que confiam nele, essa praga não chegará na sua tenda. Então temos que crer nessa palavra que Deus diz para cada um de nós. Vamos terminar aqui, ó. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. É isso que está dizendo. Muitas pessoas estão se acabando espiritualmente. Então escuta essa palavra, guarda essa palavra no seu coração, que através dela Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Então vamos agradecer por essa palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Pai, que o Senhor me usou, Pai, para falar para cada um dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, que através dessa palavra, Pai, eles venham ser abençoados e fortificados com teu poder, e que mal nenhum possa tocar na tenda deles. Meu Deus, que nesse tempo, Pai, que está esse vírus, ó Pai, correndo sobre a nossa nação,
Meu Deus, que isso não chegue, ó Pai, nas tendas dos teus filhos. Que os teus filhos, ó Pai, venham, ó Pai, ser surpreendidos, ó Pai, com o teu poder. E grandes bênçãos e maravilhas, ó Pai, venham ser derramadas sobre a vida deles. Que eles venham, ó Pai, colocar essa palavra no coração deles e venham ser grandemente abençoados. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu povo de Deus, essa foi a palavra de Deus que foi pregada para vocês hoje. Guardem no seu coração, coloque-a em prática. Desculpe. Se você vê que tem um irmão seu aí fora sofrendo, pare um pouquinho o seu tempo e fale da palavra de Deus para ele, porque você vai estar não só ajudando ele, mas Deus vai estar vendo que você está fazendo a obra dele. Quem faz a obra de Deus não é só o pastor, não é só o obreiro, mas cada um de nós podemos fazer a obra de Deus, podemos trazer as almas de Deus para a casa dele. Então, use essa palavra para ajudar o seu próximo. Deus diz: amai o seu próximo como a ti mesmo. Como é que eu digo que eu amo como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Deus diz isso. Como é que você diz que me ama se não ama o seu próximo? Então vamos aprender a amar nosso próximo. Se às vezes você não consegue, ajoelhe-se, peça para Deus para colocar o amor em teu coração. Às vezes tem aquelas pessoas que não querem ver seu bem, às vezes tem aquelas pessoas que fazem o mal para você. Você não deve retribuir com a mesma moeda. Se uma pessoa fazer mal para você, vai no cantinho, vai no seu quarto, fecha a porta e ore a Deus. Fala para Deus abençoar a vida daquela pessoa, que aquela pessoa aprenda a amar o próximo dela. Entende? Não desejo mal para essas pessoas. Então essa é a palavra de Deus para cada um de vocês. Então o vídeo fica por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui.